Antes de começarmos, é importante deixar algo claro. Esta é uma simulação. Um cenário fictício criado para testar pensamento e estratégia. Nada aqui deve ser interpretado como realidade, mas sim como um exercício de raciocínio sob pressão. Bruno Charles. Você não está aqui para responder perguntas comuns. Você está aqui para ser testado. Existe um ponto no mundo que não pode falhar. Um único ponto que sustenta sistemas inteiros. Um estreito. Apenas 33 quilômetros de largura. Chamado Garganta de Orteus. Por esse estreito passa uma parte crítica da energia que mantém civilizações funcionando. Navios cruzam esse corredor continuamente transportando recursos essenciais. Se esse fluxo parar, cidades apagam. Economias colapsam. E conflitos começam. A região ao redor da Garganta de Orteus é instável. Controlada por um regime fechado guiado por crenças rígidas. Além disso, grupos radicais operam nas margens. Financiados e apoiados pelo próprio regime. Eles não precisam vencer uma guerra. Eles só precisam interromper o fluxo. Um ataque. Um bloqueio. Ou um erro. Agora você está no centro disso. Você não tem controle absoluto. Você não tem tempo ilimitado. E não pode falhar. Duas potências observam prontas para agir. O regime local não confia em você. E os grupos radicais não negociam. Mesmo assim, você precisa manter esse estreito funcionando. Então me diga, Bruno Charles. Qual é o seu plano? Bruno Charles. Bom, vamos lá. Em um estreito fictício de apenas 33 quilômetros, dominado por grupos radicais, a conversa se torna limitada. Tentativas diplomáticas existem, mas não são suficientes, quando o controle local é sustentado por ideologia rígida e interesses próprios. Dois países também fictícios já tentaram intervir, realizaram ataques de precisão, convocaram apoio internacional, tentaram transformar o problema em uma ação coletiva, mas ninguém respondeu. Mesmo assim, avançaram sozinhos. Agiram com coragem, neutralizaram alguns pontos estratégicos, causaram danos relevantes, mas falharam em algo essencial: estratégia. O problema nunca foi apenas força. O problema é leitura de cenário. O estreito possui tecnologia e estrutura suficientes para ser mantido operacional, mas isso exige inteligência aplicada e não apenas poder bruto. Um desses países comete um erro clássico. Tenta resolver um problema cirúrgico com força desproporcional. É como tentar eliminar um mosquito usando o peso de um elefante. Gera impacto, mas não resolve, e ainda aumenta o custo do conflito. Em um cenário moderno, força sem precisão é desperdício. Quem não evolui, perde controle. Até mesmo sobre situações pequenas. O que falta aqui não é poder militar, é estratégia inteligente, precisão e entendimento profundo do sistema. Quando você lê o cenário corretamente, as decisões se tornam claras. A solução deixa de ser caótica e passa a ser controlada. Com as estratégias certas, é possível estabilizar o fluxo, reduzir riscos e agir com rapidez, sem gerar efeitos colaterais desnecessários. O erro nunca esteve na falta de ação. O erro está na forma como estão agindo. Dr. Kael Varin. Interessante. Você identificou o erro, reconheceu a falha na execução e criticou o uso de força sem inteligência. Mas isso ainda não resolve o problema. Apontar falhas é fácil. Qualquer um consegue observar o caos. Poucos conseguem controlá-lo. Você disse que falta estratégia, que falta leitura de cenário, que falta precisão. Então eu vou simplificar para você. O estreito continua vulnerável, os radicais continuam ativos, o regime continua no controle e o fluxo global continua em risco. Nada mudou. Você está no comando agora. Sem discursos, sem teoria. Me diga exatamente o que você faz primeiro. Como você neutraliza uma ameaça que não joga pelas regras? Como você mantém o fluxo sem escalar para uma guerra total? E mais importante, como você resolve isso sem criar um problema ainda maior?
Porque até agora, Bruno, você descreveu o problema com clareza, mas ainda não provou que consegue resolvê-lo. Então eu repito: qual é a sua estratégia? Bruno Charles. Certo, então vamos sair da teoria e entrar na execução. A primeira ação não é militar, é financeira. Esse tipo de regime não se sustenta sozinho. Ele depende de fluxo de dinheiro. Então, o primeiro movimento é sufocamento financeiro. Mapear todas as fontes de financiamento, rotas ocultas, intermediários, apoiadores indiretos e cortar. Sem recurso, não existe operação prolongada. Sem dinheiro, não existe controle. Segundo ponto: interrupção total do abastecimento militar. Armas não surgem do nada. Elas chegam por rotas marítimas, terrestres, aéreas e até subterrâneas. Essas rotas precisam ser identificadas e bloqueadas. Não parcialmente, totalmente. Quando você corta o fluxo de armas, você reduz a capacidade de ataque e reação. Terceiro, isolamento estrutural do regime. Toda fortaleza tem pontos críticos: entradas, saídas, ventilação, canais de mobilidade, túneis, passagens ocultas, áreas de suporte. Nada disso é invisível quando existe inteligência aplicada. Ao identificar esses pontos, você não precisa destruir tudo. Você precisa controlar os acessos. Transformar o território em um sistema fechado. Sem entrada, sem saída, sem mobilidade eficiente. Isso não elimina o inimigo de imediato, mas limita drasticamente sua capacidade de ação. Quarto, adaptação da força ao tipo de ameaça. Esse é o erro mais comum: usar estruturas gigantes para combater ameaças pequenas e ágeis. Se o inimigo utiliza embarcações leves, ataques rápidos, movimentos imprevisíveis, responder com grandes frotas é ineficiente. É caro, lento e pouco preciso. A resposta precisa ser proporcional e inteligente. Uso de drones leves, rápidos, de baixo custo, operados remotamente. Isso reduz risco humano, aumenta a presença constante e permite resposta imediata. Além disso, uso de alvos controlados, embarcações simuladas, rotas falsas, para induzir o inimigo a agir. E ao agir, ele se revela, expondo padrões, pontos de ataque e localização real. Isso não é sobre força bruta, é sobre controle do sistema. Quando você corta financiamento, interrompe abastecimento, isola a estrutura e responde com precisão. O inimigo deixa de ser dominante e passa a ser reativo. E quando um sistema deixa de controlar e passa apenas a reagir, ele já começou a perder. Dr. K. L. Varin. Você construiu um plano eficiente, cortou recursos, isolou estruturas, adaptou a resposta. Isso funciona. Mas ainda existe um problema. Você está tratando o sistema, mas não tratou a origem. Regimes como esse não sobrevivem apenas por dinheiro ou armas. Eles sobrevivem por crença, por narrativa, por controle psicológico. Mesmo enfraquecido, ele ainda pode influenciar, recrutar e se reconstruir. Então me diga, como você encerra isso de forma definitiva, sem criar um ciclo infinito de conflito? Sem transformar esse problema em algo permanente? Porque eliminar a estrutura é uma coisa. Eliminar a causa é outra completamente diferente. Qual é o seu movimento final? Bruno Charles. A solução final não começa pela força cega. Ela começa pela remoção precisa da liderança. Os centros de comando do regime precisam ser neutralizados, não de forma indiscriminada, mas cirúrgica. Porque enquanto a liderança existir, a estrutura sempre encontra uma forma de se reorganizar. Existe um vácuo, e vácuos são perigosos. Se você não ocupa, algo pior ocupa. Então o movimento final é controle de narrativa e reconstrução estratégica. Primeiro, quebra da influência ideológica, expor contradições internas, reduzir a credibilidade do regime e enfraquecer sua capacidade de recrutamento. Sem seguidores, não existe continuidade. Segundo, substituição por estabilidade real. Criar um sistema local funcional, segurança, fluxo econômico e previsibilidade. Porque no final, as pessoas não seguem apenas força. Elas seguem aquilo que mantém suas vidas estáveis. Terceiro, presença estratégica e inteligente. Monitoramento contínuo.
capacidade de resposta rápida, sem ocupação agressiva. Isso mantém controle, sem gerar resistência desnecessária, e impede a reorganização do sistema anterior. Quarto, demonstração clara de força. Não força descontrolada, mas força compreendida. Capacidade visível de agir, responder e neutralizar qualquer ameaça emergente. Sem excessos, mas sem hesitação. Isso redefine o comportamento do ambiente, porque quando existe clareza de consequência, a tendência ao conflito diminui. Quinto, controle permanente do gargalo. O estreito nunca mais pode ser vulnerável. Ele precisa ser monitorado, protegido e integrado a um sistema de controle estratégico. Quando você remove a liderança, enfraquece a estrutura. Substitui a base ideológica e estabelece estabilidade. Você não apenas resolve o problema, você elimina a necessidade dele existir. E quando o sistema deixa de se sustentar, o conflito deixa de ser inevitável. É assim que se encerra um ciclo, não apenas com força, mas com controle total do sistema.